Bom dia, Uruguaiana. Bom dia, povo amigo ouvinte do seu programa Bom Dia Uruguaiana. Estou chegando nesta agradabilíssima manhã de sexta-feira, dia 11 de abril de 2025, sexta-feira, antecedendo aí o final de semana. Vamos juntos neste programa, aonde as caturritas cantam, os gatinhos miam, os cachorrinhos latem e a graça de Deus está sobre nós, enquanto os passarinhos revoam nesta manhã. São 7 horas em ponto desta sexta-feira, 7 horas, e vamos juntos, claro, até às 7 horas e 30 minutinhos da manhã, com a sua programação direto do Facebook para o Brasil e também no YouTube. Vai lá no YouTube, inscreva-se, comenta, deixa o teu like e compartilha também este programa para que muitas pessoas possam ter a chance de participar conosco, de ouvir a programação, de interagir conosco nesta sexta-feira. Já de antemão desejo a você um ótimo final de semana e vamos, claro, começar a nossa maior roda do mate, a roda do chimarrão, este mate que se espalha pelo Brasilzão afora, através do Facebook, vai compartilhando, vai te chegando o vivente, vai te aproximando, vai aumentando o volume. Você que está em casa, está chegando em casa, um ótimo descanso, mas antes do descanso, aquela paradinha na programação. São 7 horas e 1 minutinho da manhã, aqui as caturritas cantam, os galos cantam e nós levamos a você meia hora de alegria em Cristo Jesus, através da direção do Espírito Santo, da graça do Senhor Jesus e da misericórdia do Todo-Poderoso, nosso Deus eterno. Nós levamos a você, através da IMPE, Igreja Missionária, a palavra do Evangelho, alegria, e levamos a palavra até o teu coração. Vamos juntos! Cristiano Pessano, lá no bairro Nova Esperança 2. Alô, Cristiano Pessano, de antemão já te desejo aí um bom final de semana junto com a tua família, aí na tua casa, no teu lar, e obrigadíssimo aí por nos acompanhar nesta semana de programação. Vamos lá com o mate então. Temos que cuidar da nossa voz por causa da mudança de tempo, né? Temos que estar tomando vitamina, tomando aquele matezinho, um chazinho, um cafezinho, para se cuidarmos que vem aí já o inverno, né? Mas agora são pontualmente, vamos conferir aqui, pontualmente, olha, o tempo passa, 7 horas e 3 minutinhos da manhã. Bom dia, paz do Senhor, pastor. Bom dia, Cristiano Pessano. Oração, hein? Muito grato fico pela tua participação e tua companhia no programa Bom Dia Uruguaiana. A minha mãe também já está online, já está ao vivo, já está ligada na programação, lá na IMPE, no bairro Ipiranga, na rua João Delmecil 822, que é os dias de culto, é terça, quinta e domingo, sempre no horário das 19 horas da noite. Vamos estar chegando. Estamos aqui tomando aquele mate devagarito, no maço, né? Para não perder o costume. Levando aquele chimarrãozinho com tranquilidade. E claro, na sua boa companhia. Vamos juntos, minha mãe, vamos junto, Cristiano Pessano e família. Um abraço para ti, para todo o teu pessoal aí no bairro Nova Esperança 2, né? Isso, chegou já. Tem mais gente chegando com tranquilidade. Vai mandando um olá daí, manda um olá daqui. E claro, faça que nem o Cristiano. Deseja um bom dia. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão ouvindo. Obrigado, Cristiano Pessano. Vamos lá então. Estamos falando mais calmo hoje por causa da voz, né? Mas Deus é misericordioso. E me trouxe aqui a trazer uma palavra para você. Mas vamos indo com tranquilidade, calmando um pouco com a voz, porque temos aí bastante tempo ainda pela frente, né? Ana Paula Naziazeno. Alô, Ana Paula, bom dia, que Deus te abençoe a tua vida. Um abraço para o André e para toda a tua família. Obrigado aí pela participação, Ana Paula Naziazeno. Vamos lá então, ligadinho com você, quando o telefone está pontualmente marcando 7 horas e 5 minutinhos da manhã, desta agradabilíssima sexta-feira, dia 11 de abril. O culto de ontem está lá já no YouTube, você pode se inscrever,
É fácil e simples e rápido. Vai lá no YouTube, clica lá Pastor Leandro Sanches, com S no final, Sanches. E aí você se inscreva no YouTube. Vamos com este vídeo agora, nós vamos completar 150 vídeos lá no YouTube, Pastor Leandro Sanches. Maria Borges, Loreci Borges e a filha Larissa, no bairro Carlos Quevedo, obrigadíssimo aí pela sua companhia. Bom dia, Pastor Leandro. Que Deus abençoe a nossa sexta-feira. Obrigadíssimo, Ana Paula Nazezeno. Um abraço aí pro André, para toda a tua família. E fico grato aí pela tua presença nesta manhã, porque o programa é assim, é feito com alegria no coração de Deus aos nossos corações. Vamos tomar um matezinho com aquela tranquilidade. Bah, mas que mate, mas que erva. Essa aqui é aquela erva. Se de alguém me perguntou, mas que erva que é, bispo? Eu digo, ó, é aquela erva, a erva que nos acompanha aí há 3 anos, quase 4 anos já, às 7 horas da manhã, é aquela erva com aquele mate, né? Franciele Guimarães, um abraço para ti, um abraço pro esposo Luciano Brandão, aí no bairro Nova Esperança 2, Franciele Guimarães, Luciano Brandão e toda a família, um abração para ti e obrigado aí pela participação. E vamos indo com tranquilidade. O Valdir Cardoso, a esposa Iraci Cardoso, o filho Nicolas e a filha Jennifer, aqui no bairro Cidade Nova. Um abraço, Valdir Cardoso, a tua esposa, a tua família, obrigadíssimo aí pela tua presença. Mas fique na linha, daqui a pouquinho não mais já vamos com a palavra de Deus, claro, sempre se cuidando da voz. Agora veio o inverno, tem que fazer aquele chazinho, aquele cafezinho quente, aquele chimarrãozinho, ou mate, né? Eu gosto de falar mate. Aquele mate com aquela erva, mas bate, mas tem mais gente se chegando, vai te aproximando do vivente, vai te chegando. Bom dia, bispo Leandro, paz seja convosco. Obrigado, minha mãe, que Deus abençoe grandemente a senhora, um abraço. E também chegou o missionário Cristiano Serpa. Isso, o missionário Cristiano Serpa faz parte do Ministério Sinais de Cristo, ali na Fernando Ferrari 668. Um abraço também para a pastora Maria Solange. Vamos lá, missionário Cristiano Serpa, alô, bom dia. Tem bastante gente conosco, vai compartilhando. É importante que você se inscreva lá no YouTube. Depois que terminar o programa, eu repasso este vídeo para lá e vai completar 150 vídeos. Juntando com aquele outro YouTube que foi perdido por causa da senha, né? Aí teríamos 750 vídeos, né? Mas aquele ficou para trás. Então neste novo YouTube são 150 vídeos com o de hoje, com o de agora. Daqui a pouco termina o programa, a gente vai lá e coloca no YouTube. Bate, inscreva lá. E lembre-se que a IMP está no bairro Ipiranga, na rua João Delme Silva 822, com os cultos terças, quintas e domingos às 19 horas da noite. Terça-feira, culto de estudo, quinta-feira também, e também domingo, neste domingo, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Esperamos a tua participação, a tua presença. Missionário Julião Macedo se achegando. Paz, Deus abençoe a todos. E isso, que tenhamos um ótimo final de semana e um bom final de semana a todos. Bom dia a todos, bom dia. Missionário Cristiano Serpa desejando aí um bom dia. Vai interagindo, vai comentando, vai participando conosco aí na programação que vai ao ar de segunda a sexta, das 7 às 7h30 da manhã. Mas vamos fazer o seguinte: enquanto eu tomo este mate com aquela erva, aí você já pode, de repente, se você está em casa, ou de repente você tem a oportunidade de abrir a tua Bíblia, você pode já de antemão abrir lá, deixa eu me achar aqui, né? Aqui no livro de Mateus, no capítulo Mateus 9, Mateus capítulo 9, no versículo 18. Aí você pode ficar por ali, enquanto eu tomo este mate com aquela erva. Bom dia, meu cunhado Antônio Alcides Schonevaldi, aí em Pomerode. Antônio Alcides Schonevaldi, Janete Schonevaldi, filho Kevin, filha Gabriela, em Pomerode, Santa Catarina. Na cidade do Rio dos Cedros, minha cunhada, a pastora Tânia Schonevaldi Brum, pastor Anderson Brum, na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Rio dos Cedros, também aí em Santa Catarina. E vamos se chegando com tranquilidade, sempre observando a hora certa, porque aqui a hora certa, certa é a hora. Vamos juntos com você, ligadinho conosco na programação. A tia Vera Abage, Bairro Cabo Luiz Quevedo. Vamos conferindo a hora, como de costume, porque aqui nós temos que tudo na hora certa. Eu gosto
da hora certa, né? Então, você sabe que dificilmente eu gosto de me atrasar, porque eu calculo que o atraso não é de Deus. Vamos nos preparar aqui para trazer a você a palavra que está no livro de... conseguiu? Vamos ler um comentário antes ali. Nesse sábado começa a programação Voz Missionária, das 5 às 6 da tarde, todos os sábados, com o missionário Jurema e pastor Luiz Benedito Macedo. Conto com vocês. E isso, vocês que são aí do Facebook, amigos pelo Facebook do pastor Luiz Benedito, da missionário Jurema Macedo, neste sábado, a partir das 6 da tarde. Vamos lá então, com tranquilidade. Mateus 9:18 diz assim: enquanto estas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e ela viverá. Tá bom? Frisa aqui esta parte, depois nós vamos pular mais adiante. Mas primeiro quero falar aqui deste pedido de cura, uma cura física, uma cura, podemos dizer assim, impossível ao homem, porque a Bíblia aqui está bem clara: a minha filha faleceu. Só que aqui neste 9:18 não está o nome do pai e tampouco o nome da filha. Só se sabe que um chefe, um dono de casa, um esposo, um pai de família, se deparou com uma situação difícil de se viver: a morte de um filho. Mas então eu entendo que este era um líder, era um capitão, e ele, ouvindo que Jesus estava pregando acerca do jejum, acerca de não se colocar vinho novo em odres velhos, tá? Que do contrário se rompem os odres, ele estava dando um ensinamento aos discípulos, às pessoas, e de repente ele chega e diz: olha, Jesus, o negócio é o seguinte, a minha filha morreu, porém se tu for à minha casa e impor as mãos sobre ela, ela viverá. Também temos aqui o poder da imposição de mãos, que também, além do Espírito Santo, além do falar em mistérios e em línguas, agora algumas pessoas querem falar contra a imposição de mãos, levando as pessoas a se contrariarem contra a imposição de mãos. Eu, pessoalmente, biblicamente, espiritualmente, eu acredito na imposição de mãos, porque a Bíblia diz que quando Jesus deu ordem aos discípulos, ele disse: olha, vocês vão pelas casas, levem a paz, e se tiver alguém doente, imponham as mãos e eles serão curados. Então nós vemos aqui que este chefe, ele acreditava que se Jesus fosse até a filha dele e impusesse as mãos, ela viveria. Então como pode alguém pregar contra o Espírito Santo, contra falar em mistérios, em línguas estranhas, e agora falar contra a imposição de mãos? Eu vou ser bem claro para você, eu só falo aquilo que eu vejo, não aquilo que me contam. Sempre foi assim. Porque o fulano me contou. Não, eu só falo aquilo que eu vejo. Porque se eu falar aquilo que me contam, não fui eu que vi. Aí se alguém me perguntar: mas pastor, quem é que falou? Eu digo: foi o fulano. Aí o fulano vai dizer que foi o Beltrano. Então, eu falo aquilo que eu ouço, que eu vejo. Eu vi pessoas falando contra a imposição de mãos. Mas aqui está bem claro: impõe a mão sobre ela. Imposição de mãos. A Bíblia diz também que, em várias passagens, que o povo estava ali reunido, e pela imposição de mãos eles recebiam os dons e recebiam os talentos. Até a Bíblia diz: imponham as mãos nos enfermos. Só que hoje as pessoas têm medo de impor as mãos, dizendo: olha, em nome de Jesus,
através das minhas mãos, Deus vai operar. Porque tem gente contrária a tudo. Mas são pessoas que não lêem a Bíblia, que não entendem. Mas este é outro assunto, uma hora a gente comenta mais. Então, que nós nos deparamos com o pedido de uma cura, de um clamor, uma súplica de um homem que estava na sua casa, sua filha morta. Eles vêm agora mesmo, agora. Eu quero deixar bem claro para você que não é só você que está precisando de cura. Não é só você que precisa ser atendido por Jesus. Como assim, bispo? Agora, veja uma coisa interessante. Durante este pedido, que o homem chegou e disse, Jesus, vai na minha casa, quando Jesus começa a se direcionar até a casa deste chefe, há uma intervenção de uma pessoa que estava doente, que é a mulher enferma. Agora, eu quero, antes de entrar aqui, eu quero que você leia lá no versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, tá? Até aí, o 23, fica aí. Então, o chefe vai até Jesus e olha, vem à minha casa. Jesus começa a se direcionar até a casa do chefe. E nesse meio caminho, há uma intervenção de uma mulher enferma, que vê que Jesus vai indo. Ela não sabe que Jesus vai indo para dar vida a uma criança, a uma jovem, a uma adolescente, não se sabe a idade. Só diz a minha filha. Então esta mulher, no meio do caminho, ela para Jesus. Agora veja a situação do chefe. Ele vai até Jesus, diz, Jesus, vai na minha casa agora, que minha filha morreu. No meio do caminho, uma mulher para, toca em Jesus e Jesus para no meio do caminho. Agora eu imagino a situação daquele chefe. Ele podia dizer para aquela mulher, olha mulher, tu não está vendo que eu estou levando Jesus até a minha casa para dar vida à minha filha? Então aquele chefe estava com a filha morta. E aquela mulher no meio do caminho, ela interpõe Jesus, dizendo, Jesus, calma, espera. E ela toca em Jesus, Jesus diz, olha, alguém me tocou. E os discípulos perguntam, mas mestre, muitas pessoas aqui. E ele diz, olha, alguém me tocou, saiu virtude de mim. E Jesus tem ali uma parada antes de seguir o seu caminho. O que eu quero explicar para você é que muitas vezes você está precisando de algo, mas de repente no teu caminho, ou até chegar até você, tem pessoas passando por maiores dificuldades do que você. Então primeiro nós temos que aprender que não é só nós que passamos dificuldades. As pessoas em nossa volta também precisam, e também precisam ser abençoadas. Só que nós queremos é o agora, nós queremos é o momento. Então veja, as palavras do chefe, vai agora mesmo, vem comigo. No meio do caminho a mulher diz, olha, eu estou doente, mas eu sabia que se eu tocasse em ti, eu seria curada. E Jesus então, eu calculo que ele fica mais ou menos ali, entre a caminhada, entre a cura daquela mulher, ele fica ali mais ou menos 1 hora. Era para aquele chefe dizer, olha Jesus, não precisa mais, porque tu paraste no meio do caminho, a minha filha está morta, fica aí, eu vou voltar para casa e vou fazer o que é preciso para enterrar a minha filha, porque ela já está morta mesmo. Mas eu quero que você entenda que você tem que saber que quando chegar o teu momento, Jesus vai te abençoar. Não é porque ele vai parar no meio do caminho e abençoar o teu vizinho, abençoar aqueles que estão perto de você, que ele vai deixar de ir até você, ou vai deixar de abençoar você. Só que nós temos que entender que Jesus, ele cura a todos, e a hora não é nossa, é de Jesus. Então veja aqui no versículo 23, no 22, assim, ó, a mulher ficou sã. Então antes de chegar até a casa do chefe, Jesus teve uma parada para curar outra pessoa que estava com necessidade. Eu entendo que Jesus,
abençoa o ser humano conforme a necessidade. Talvez você tenha pedido para Deus, mas as tuas dificuldades, as tuas necessidades, no momento, você pode superar. Aí Jesus vai atender a quem? Aqueles que estão mais dificultosos. Porque a Bíblia diz que, assim como nós temos problemas no mundo, há pessoas passando pelos mesmos problemas ou piores problemas do que nós. Então Jesus vai abençoar a todos. Mas se ele tiver que parar para abençoar teu vizinho, teu parente, uma pessoa que está mais necessitada que você, ele vai fazer isso, porque o amor dele se estende a todos. Agora, versículo 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe, aqui já está o nome do chefe, Jairo. Aqui já está bem claro que o chefe era Jairo. Jairo foi até Jesus e Jairo esperou Jesus atender aquela mulher. Jairo não disse: Jesus, fui eu que vim te buscar. Por que ela não veio antes? Tem pessoas que querem ser abençoadas sempre, todos os dias, mas não sabem que há milhões e milhões de pessoas precisando neste momento de um milagre. Vai chegar a tua hora, Jesus vai chegar até você. Então Jesus chega na casa de Jairo e, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. Agora, veja aqui, ó, e riam-se dele. Agora, veja bem, tinha bastante gente lá, chorando, pranteando. Jesus olha em sua volta e as pessoas tocando, velando a menina. Ele diz: olha, primeiro ele diz assim, ó, retirai-vos quem? Todos aqueles que estavam chorando, todos aqueles que estavam tocando flauta, porque eles não iam acreditar no que ia acontecer. É aquilo que eu sempre falo, há pessoas que, mesmo que vejam um milagre, não vão acreditar. Tem pessoas que vão morrer não acreditando em milagres. Que é isso, pastor? É a verdade bíblica. Há pessoas que elas vão morrer numa igreja e não vão acreditar que Jesus faz milagre. O que eu vou fazer? Cada um por si, cada um tem a sua posição, cada um tem a sua decisão de crer ou não. Então, Jesus primeiro, ele diz: olha, retira todos que estão aqui. E eles riram. Quando Jesus fala assim, ela não está morta, mas dorme, eles riam. Então, como vai ficar alguém que não acredita? Se Jesus dissesse: olha, fiquem todos aí, todos estavam contra, ninguém ia acreditar no milagre. Somente aquele que foi em busca. Somente Jairo. Então, mas afastando o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Então, há pessoas que estão em tua volta que não têm a mesma fé que você. Elas riem de você, elas riem do milagre, elas riem quando você conta um testemunho. Quando você contar o testemunho, claro, você não vai ficar olhando as pessoas, mas você vai perceber que ali, enquanto você conta o testemunho, há pessoas bocejando, há pessoas olhando o telefone, há pessoas que nem estão acreditando que aquilo que você está contando é verdade. Porque elas não têm uma fé suficiente para esperar o momento de Jesus chegar à tua casa e riem daquilo que está acontecendo com as pessoas. Então, Jesus disse: olha, tirem todos que não têm fé, todos que estão rindo, fora, saiam daqui, só fica verdadeiramente aqueles que acreditam. E quem é que ficou? Ficou o pai da menina. É o suficiente para que aconteça a cura. Se você está doente, tem uma pessoa doente, um filho, um parente, um pai, uma mãe, se você tiver fé, é o suficiente. Ah, mas e os outros? Tem bastante gente na família, mas se não creem, não vai acontecer o milagre. Depende de você o milagre. Então, antes de Jesus chegar à casa de Jairo, ele parou e curou a mulher enferma. Mas ele concluiu o milagre. Jairo falou: se tu pegar ela pela mão, se tu impor as mãos, ela vai ser curada. Então, a certeza que Jairo tinha foi o que levou Jesus, que levou aquela menina a ter novamente uma vida. E hoje tem pessoas que aparentemente estão vivas,
mas a gente vê no semblante, a gente vê no convívio que ela precisa lá dentro do coração dela, uma cura física, uma cura espiritual, uma cura da sua alma, uma alegria para o seu espírito. Mas se ela não acreditar, a nossa fé, a fé que elas precisam ter, não será o suficiente. Então veja, Jesus, todos que riram, saiam para fora. Sai todo mundo de perto. Não adianta estarem aqui se não vão fazer nada, não vão somar. Mas ficam ali atrapalhando, porque tem gente que não recebe, mas atrapalha os outros. Sabe aquelas pessoas que dizem, olha, o que você está fazendo aqui? Vai para outro lugar. Ficam ali colocando coisa no ouvido dos outros para que eles percam a fé. É esse tipo de pessoas que a gente tem. Não adianta, é bíblico. Não. Há dois tipos de vaso. O vaso para a honra e o vaso para a desonra. Então, a Bíblia diz que Jesus afasta o povo. Afasta o incrédulo, afasta aquele que está rindo, afasta aquele que não acredita e diz, olha, fica só aqui quem tem fé. E ficou Jairo, porque Jairo tinha fé. Se ele foi lá, ele esperou Jesus atender aquela mulher. Ele não interferiu dizendo, Jesus, deixa essa mulher, depois tu volta. Ela já está mesmo há muitos anos aí doente, deixa ela espera mais um pouco. Mas nós temos que saber esperar o nosso momento. Nós temos que saber esperar o nosso tempo. Talvez ainda há muitas pessoas piores do que nós. E Jesus precisa curá-las. Há pessoas doentes no leito de cama. Há pessoas vegetando. Há pessoas desenganadas pela medicina. Como levar a cura para eles? Não atrapalhando Jesus. Não rindo dos milagres. Acreditando fortemente e constantemente que se Jesus tocar, impor as mãos, elas serão curadas. Então, se você tem o dom de orar pelas pessoas, não tenha medo de impor as mãos. Agora, quando houve esta tal de gripe aí, que em 2019, né? Ali as pessoas pararam de impor as mãos de medo. Mas eu não consigo entender como que uma pessoa que prega, que tem o Espírito Santo, que muitas vezes tem uma igreja administrando, eu não consigo entender como é que uma pessoa dessa tem medo de impor as mãos no enfermo. Ah, pastor, o senhor não pode agora tocar, porque senão... Agora, veja que eu preguei, acho que é a semana do leproso. Jesus toca nele e diz assim, quero ser limpo. Jesus levou a nossa enfermidade. Há ocasiões que não precisa nós impor as mãos. Há ocasiões, mas se a ocasião requer, coloca a mão e diga, em nome de Jesus, você está e será curado. Mas a imposição das mãos, a busca do Espírito Santo, o falar em mistérios, não podemos deixar esta chama se apagar. Agora imagina isso, a pessoa está lá doente, aí chamam o pastor de longe, a pessoa está lá doente, o pastor, não, irmão, vou orar daqui, porque se eu impor as mãos eu vou pegar a doença. Mas o que é isso? Se beber veneno mortífero, nenhum mal te fará. Imponho as mãos nos enfermos e no meu nome eles serão curados. Só que hoje o medo tomou conta das pessoas. Em nome de Jesus, seja curado. Ah, mas pastor, por que você não impõe as mãos? Não, pastor, porque está doente, né? Se eu impor as mãos, né? Depois vou ter que lavar com detergente. Mas o que é isso? Aonde está chegando a fé do ser humano? Se for necessário, vá lá e diga, em nome de Jesus, você está curada, mas impõe as mãos. Não deixe este dom que está em você se apagar. E aí, Jesus dá a mão e aquela menina se levanta. E Jairo fica feliz, porque ele viu que ele foi ao lugar certo, ao dono de todas as coisas que pode curar. Olha aí, são 7h29, como passa o tempo, né? Vamos encerrar então. Que você cuide do dom, cuide do falar em mistérios. Se você tem o dom de falar em mistérios, fale. Se você tem o dom de impor as mãos, imponha. Tá? Não deixe esta chama do Espírito Santo se apagar.
Que Deus abençoe a tua vida. Um abraço a todos vocês, que Deus abençoe a tua vida. Tenha um ótimo final de semana e, se for da vontade de Deus, quero estar com você nesta segunda-feira. Um abraço, um bom fim de semana. Fique com Cristo Jesus. Bispo Leandro Sanches, o pregador de Uruguaiana. Bom final de semana!